Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu proponho que a gente converse aqui sobre prazer, sexualidade e afrodisíacos na visão do Ayurveda. E por que eu escolhi esse tema, gente? Recentemente eu fui convidada para ir no canal de uma amiga querida que também é sexóloga para falar um pouco mais sobre isso na visão do Ayurveda. E aí eu decidi trazer esse conteúdo para cá também. Porque existem muitos bloqueios, muitos tabus quando a gente fala de sociedade sobre isso. Quando no Ayurveda, a visão sobre prazer, sexualidade, é como uma coisa envolvida com saúde, é muito importante sim, e está relacionado com a nossa saúde e bem-estar. Então, é muito tranquilo falar sobre isso na visão do Ayurveda, inclusive é muito importante que a gente tenha prazer na nossa vida, né? Então, essa é a proposta da nossa conversa hoje. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, farmacêutica especialista em Ayurveda, e eu uso esse canal para promoção de saúde, para fortalecer a saúde, ao invés de remediar a doença, né? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre prazer e sexualidade afrodisíacos na visão do Ayurveda, mas o foco aqui não é essa conversa que a gente está acostumado, né, gente? Porque a pessoa, quando pensa em sexualidade, já pensa que tem que ser um negócio, né, junto com outra pessoa, que o prazer, né, não depende de si mesma. Quando, na verdade, sexualidade é muito mais profundo que isso e tem muito a ver com o nosso trabalho interno e com a nossa postura diante da vida. Então, a gente vai, inclusive, falar do papel dessas outras coisas para a gente sentir prazer, não só no relacionamento a dois ali, mas prazer em viver, trazer essa energia para a nossa vida como um todo, né? Ela vai além daquilo que hoje em dia aqui no Ocidente a gente está um pouco mais acostumado. E talvez até por isso a gente não tenha usado essa energia da melhor forma hoje em dia, né? A gente vê muitas formas de usar essa energia negativamente e é muito poderosa e séria. Então, os danos que ela pode causar também são grandes, né? A gente vê isso todos os dias aí nos canais de comunicação. E falar sobre isso na visão do Ayurveda vai expandir essa nossa visão e também auxiliar a gente a pensar o quanto a gente pode contribuir para o nosso prazer, né? O meu prazer é minha responsabilidade. Então, como é que eu trago isso para minha responsabilidade e uso isso na minha vida de uma maneira saudável, né? Que vai fortalecer a nossa saúde. Esse é o objetivo da nossa conversa de hoje e eu vou começar aqui compartilhando a minha apresentação com vocês para facilitar a organização das ideias aqui. Então, bora lá, vamos conversar sobre prazer, sexualidade e afrodisíacos na visão do Ayurveda, né? Então, como vocês sabem, o Ayurveda, ele é um conhecimento muito antigo, então a gente não sabe exatamente quando ele começou, porque é tão antigo que se fala em mais de 3.000 anos, mais de 5.000 anos, mais de 10.000 anos. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, gente, é conhecimento antigo já, que em algum momento isso mudou, como chegou para a nossa cultura aqui, mas chegou a hora da gente falar sobre isso com mais naturalidade também, como parte da nossa saúde, né? Então, no Ayurveda, a gente seres humanos, né? Todas as pessoas têm basicamente 4 objetivos de vida, né? Que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. Essas 4 palavrinhas aqui em sânscrito. E o que significa cada uma dessas palavras? Quando eu falo de Dharma, tem vários significados. É possível que vocês já tenham ouvido falar sobre isso, mas aqui o significado que eu quero usar é esse de fazer aquilo que precisa ser feito na nossa vida, né? Então, a todo momento, a gente precisa olhar para as nossas ações e falar o que é correto de ser feito aqui e o que é o meu papel. Então, Dharma tem a ver com isso. Né? Tem a ver também com o trabalho que a gente desempenha, né? Com como é que a gente contribui para a sociedade. Então, isso é Dharma. A Artha tem a ver com riqueza. Então, todos os seres vêm aqui e a gente deve, né, conservar e fazer crescer a nossa riqueza, porque dinheiro é uma energia essencial para a vida, é uma energia Shakti também, tem tudo a ver com sexualidade, e é um dos objetivos de vida, a gente formar essa riqueza para que a gente usufrua na nossa vida, né? Existe Kama.
kama, que quer dizer, nesse caso, prazer, né, de maneira correta e equilibrada, buscar aquilo que é certo como fonte de prazer também. E tem moksha, que é a liberdade de ser quem a gente é, encontrar esse lugar aí onde ser 100% a gente é confortável e prazeroso. Então, esses são os 4 objetivos de vida de todas as pessoas de acordo com a Ayurveda. Só aí dá para a gente perceber o quanto o prazer tem um papel importante quando a gente fala de Ayurveda, né? Então, inclusive, no primeiro capítulo do Ashtanga Hridaya, que é um dos livros clássicos da Ayurveda, fala sobre as doenças facilmente curáveis e as doenças que apresentam desafios ou podem até ser incuráveis, né? E fala lá que quando a pessoa perde o prazer, já é um sinal de que a doença já está muito avançada, né? E isso é comum quando a gente fala de depressão, de burnout. Um dos sintomas é a pessoa não querer mais as atividades que traziam prazer para ela, às vezes ela nem sabe mais o que traz prazer para ela, né? E perde essa vontade, esse desejo. Então, não é um sinal de saúde não sentir prazer, né? E por algumas questões sociais, culturais, religiosas, existe também a repressão do prazer. O que suprimir essa energia, de acordo com os ensinamentos da Ayurveda, pode causar episódios de raiva ou de violência, porque essa energia está ali e ela é muito poderosa. Então, tem formas de lidar com ela de maneira saudável e correta. E isso representa também saúde, né? E aí, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre essa energia aí super poderosa que tem. Então, a energia sexual, ela está presente no corpo todo, em todas as células. Por isso que a gente percebe, até no toque, quando ele é agradável, a gente consegue sentir prazer através de alguns gestos, porque está presente em todas as células do nosso corpo, né? Ver uma coisa agradável, tudo isso estimula a gente, né? Então, essa energia, ela está presente em todas as células do nosso corpo. Entretanto, ali no chakra básico, nos órgãos sexuais, tem um acúmulo dessa energia, né? Que a gente precisa cuidar um pouco mais para tratá-la de maneira saudável e correta, né? Então, existe um fluxo de energia, né, de ascensão, que é uma energia feminina, uma energia Shakti, que vem da Terra, que sobe aqui, quando a gente fala de chakra, passa pelos 7 principais, né? Mas ela vem numa energia ascendente. E tem o fluxo de energia descendente, que é o fluxo de energia masculina, vamos chamar assim, que vem de cima para baixo. E o ideal, quando essa energia está fluindo com saúde, é que ela faça esse ciclo de ter energia subindo, energia descendo, e isso é gradativo e constante, né? Isso acontece o tempo todo, não é uma vez só. É um ciclo mesmo de energia, né? Então, essa energia Shakti, que é a energia também presente no dinheiro, é que vem, né, subindo aqui, ascendente, governa amor, criatividade, dinâmica de vida, e esse fluxo, né, que eu comentei de ascendente e descendente, governa a polaridade da vida. Então, vocês já devem ter ouvido falar de Yin, Yang, masculino, feminino, todo mundo tem isso dentro de si, e isso é uma energia que flui no nosso corpo quando a gente está em equilíbrio, né? E quando a gente não está, quando a gente tenta suprimir, é quando essa energia é represada, ela fica presa. E aí pode causar alguns dos desequilíbrios que a gente vai conversar aqui um pouco mais. Então, essa energia é essencial para a gente cumprir as atividades que a gente tem no nosso dia a dia, né? A energia dinâmica e de criatividade. Então, através dessa energia, é possível criar vida. Então, pensa aí o tamanho do potencial que ela tem, né? E a gente vai usar só para criar vida? Não, a gente vai usar, como eu falei, para riqueza, arte, dinheiro, porque é energia Shakti também, para trabalho. Essa energia ela é dinâmica, ela é criadora, é de criação, né? Então a gente pode usar para tudo que a gente quiser criar e dar vida na nossa vida, não necessariamente uma pessoa, mas um projeto, essa energia, tudo aquilo que a gente cria vem daí, né? E aí, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre, tá, mas como é que isso funciona um pouco mais falando de saúde, né? Quando a gente fala de saúde, envolvida com essa energia,
a gente vai ter imunidade, vitalidade, equilíbrio hormonal, tudo isso vem daí. E para a gente ter essas três coisas, vitalidade, imunidade, equilíbrio hormonal, a gente precisa estar muito atento à nossa nutrição. Por quê? Nutrição, acho que é uma palavra-chave do Ayurveda. E quando eu falo de nutrição, não é só comer. É, claro, comer bem, mas estar atento ao que a gente come, ter uma capacidade, né, uma qualidade, tanto qualidade quanto quantidade aí adequadas para ir nutrindo todos os nossos órgãos e tecidos, porque quando a gente fala do tecido sexual, ele é o último a ser nutrido dentro dessa cadeia. Como que é isso? Então, de acordo com a Ayurveda, a gente tem 7 tecidos, né? Rasa, que é o plasma, Rakta, que vem as células vermelhas do nosso sangue, Mansa, que é o tecido muscular, Meda, que é o tecido gorduroso, que cuida da lubrificação também, Asti, que é o tecido ósseo, Madhya, que é o tecido nervoso, e aí vem Shukra e Artava. Shukra é o tecido sexual masculino e Artava feminino, né? Então, a gente passa por essa cadeia nessa ordem na nutrição. Então, vamos supor, eu ingeri ghee, por exemplo, que é altamente nutridor. Isso, o ghee é como se fosse o néctar do leite, né? Então, é o que tem de mais nutridor ali. Então, assim que eu vou fazer essa ingestão, a primeira camada que essas substâncias presentes aí no ghee vai chegar é para Rasa Dato, né? Esse plasma aí que está presente, ele vai ser o primeiro que vai ser nutrido. E aí vão se formar 3 partes. A primeira vai nutrir o próprio tecido, a segunda vai caminhar para nutrir o próximo tecido, e a terceira parte vai virar eliminação, aquilo que é subproduto, né? Não é o desejado. E isso vai acontecendo de tecido a tecido gradativamente. Então, de raça vai para Rakta, são as células vermelhas, que aí vai para muscular, gorduroso, gordura, né? Vou falar assim de maneira geral, mededato, que é super importante também. Haste, ósseo, tecido nervoso, e aí vai chegar no nosso órgão sexual. Então, quando a gente fala de afrodisíacos no Ayurveda, a gente precisa pensar que tem que estar aí envolvido uma capacidade nutritiva para ser suficiente para os 7 tecidos e chegar lá em Shukra e Artava. Então, isso que está presente ali, inclusive nas secreções orgásticas, tanto do homem quanto da mulher, tem presente ali um néctar que a gente chama de ódias, que é o suprassumo mesmo de toda essa nutrição, de toda essa cadeia, né, que a gente falou aí, que vai estar presente ali, nessas secreções sexuais, nesses fluidos, né, sexuais. E esse néctar, gente, esse ódias, ele fica armazenado no coração e estima-se que ele tenha por volta de 8 gotas. Ódias não é um negócio subjetivo, não, tem a ver com globulinas, com o sistema imune, né? Tem a ver com equilíbrio hormonal, tudo isso vai compor esse néctar, vamos chamar assim. E por que é importante a gente entender isso? Isso já traz uma ideia de que os afrodisíacos vão ser alimentos extremamente nutridores, né? Estimulantes aí, e também de que o excesso da energia sexual, ela pode ser prejudicial, porque esse néctar leva tempo, não é no mesmo dia, por exemplo, que eu faço a nutrição de todos os tecidos, pelo contrário, isso leva dias para ser formado. Então, o excesso dessa energia, se eu gastar ela sem cuidado, eu vou estar prejudicando o meu corpo, eu vou estar gastando à toa ali o néctar que vai cuidar da minha imunidade, da minha vitalidade, né? E da nutrição do meu corpo. Então, se a indulgência sexual, ela vai levar à diminuição dos fluidos corporais, à diminuição da minha energia, vai afetar a minha memória, inteligência e concentração negativamente. Pode dar palpitação e dor no peito, como eu falei, esse néctar, né, ele fica armazenado no coração. Então, pode ter aí esses sintomas. Medo, perda de massa muscular, fadiga crônica, mente lenta, digestão lenta, tudo isso pode ser sentido quando há a indulgência sexual. Gente, e também, assim, como eu falei para vocês, leva dias e chega um néctar, né, nessas secreções. Então, como é que a gente vai desprender disso
com facilidade, né? Sem cuidado. É uma energia cara, literalmente é uma energia cara, é um néctar que está ali presente. Então a gente tem que pensar nisso com muita cautela mesmo, com cuidado, de uma coisa preciosa que a gente tem dentro da gente, né? E não pode se desprender assim dessa forma, né? De forma despreocupada, excessiva e até irresponsável, eu diria, né? E aí, gente, é muito comum hoje em dia e que já é um sinal de desequilíbrio, né? A diminuição de libido ou dor durante o ato sexual ali pode ser indicativo de diminuição dessa nutrição, né? Ou de ôdias, por exemplo, né? Então, já é um sinal de que não tá bacana, né? Essa minha nutrição no meu corpo, porque tem algo ali acontecendo. Pode ser outras coisas que afetam, tá? Não só a nutrição. Às vezes a nutrição tá boa, mas o quanto eu desprendo de energia também tá alto. Porque um dos fatores que contribuem enormemente para esse desequilíbrio é o estresse. Então, o estresse, ele vai afetar, né? Porque eu tô gastando muita energia ali, e aí ele acaba que não sobra energia suficiente para libido, né? Que tem tudo a ver com o nosso controle hormonal também. Então, já é sabido que o estresse pode afetar o nosso controle emocional e hormonal também. Então, são vários fatores aí que vão contribuir para uma baixa libido, que já é um desequilíbrio. De acordo com a Ayurveda, isso não é saudável, e isso está, pelo contrário, prejudicando a sua saúde, né? E, como eu falei, a energia Kundalini Shakti, que pode ficar presa ali no chakra básico, quando não tem aquela fluidez que eu comentei, pode também ter um outro efeito, que é um aumento exacerbado do desejo sexual ali. E aí tem duas formas de lidar com isso, né? Uma forma é usar essa energia para além do sexo, como eu falei, é uma energia criativa que dá para a gente usar de muitas formas na nossa vida, né? Ou a gente pode usar através da masturbação. No Ayurveda, a gente diz que isso tem um caminho mais positivo que o outro. Então, não é que a masturbação ela seja ruim, não, pelo contrário, ela pode ser muito positiva se moderada. Agora, se eu uso essa energia excessivamente, eu estou deixando de usá-la de outras formas na minha vida, de forma mais criativa, mais dinâmica, de criar uma outra energia. E, inclusive, Odias, que está presente aí, tem muito a ver com o estado de consciência. Então, eu diminuo o meu estado de consciência também, se eu usar essa energia de maneira inadequada, vou chamar assim, o melhor termo que eu encontrei aqui foi inadequada. Por isso, gente, que é comum, em algumas pessoas que estão passando por práticas espirituais intensas, por disciplinas espirituais intensas, elas aderirem ao celibato, porque ela vai usar essa energia que está disponível ali para aumentar o seu estado de consciência, né? E aí, por isso que ela vai direcionar essa energia de outra forma. E isso tem a ver também com com o nosso dia a dia. Por mais que você não esteja numa disciplina intensa e espiritual, você pode pensar, poxa, se eu quero mais estado de consciência, eu também preciso cuidar muito mais dessa energia, né? Dessa energia sexual que está disponível para mim. E a mente, né, tem um papel muito importante nisso. Eu falei um pouquinho do estresse, mas o estado mental que a gente está vai influenciar muito também na nossa libido, no nosso prazer e no nosso estado de consciência. Parece óbvio falando assim, né? Mas muitas pessoas que pensam, ah, minha libido tá baixa, às vezes é porque ela anda muito preocupada, tensa, estressada, né? Tudo isso envolvido ali. E também durante o ato sexual, a nossa intenção, nosso sankalpa, que a gente coloca ali, também vai influenciar no quanto aquela relação é prazerosa ou não. E eu desafio vocês a fazerem o teste até. Quando a cabeça não tá legal, o negócio não vai ser legal também, porque você não tá colocando a sua energia, o seu estado de consciência e presença ali para de fato desfrutar do que aquilo te oferece. Aí, gente, é uma perda de energia cara que eu, sabe, é um desperdício, de verdade. Eu não sei nem o que falar, qual palavra que eu posso colocar. Então, quando a gente pensa em Ayurveda, também tem as práticas tântricas, né, que ajudam nesse uso, né, direcionamento correto da energia sexual. A gente pode entender também que se a gente não usa isso da melhor forma, a gente está
desperdiçando uma energia muito rara e que vai me dar trabalho para repor. E isso vai diminuir também o meu estado de consciência. Então, tem essas duas formas aí, é como se fosse um símbolo do infinito, sabe? Por um lado, desequilíbrio, por outro, o extremo, né, do não uso dessa energia, que pode represar, e a gente tem que ficar ali no meio, entre usar essa energia com sabedoria e estar o tempo todo buscando esse caminho do meio, esse equilíbrio, né? E quando a gente tem a presença aí também de doenças crônicas, essa energia vai ficar ainda menos disponível, porque uma parte dela vai ser gasta para lidar com esse desequilíbrio interno do nosso corpo. Então, tudo está ligado e cuidar da nossa saúde de uma forma integral mesmo, né? De olhar para vários aspectos, inclusive o mental, é importante, porque se eu tenho uma doença crônica ali, eu vou ter menos energia sexual disponível para usar, porque eu quero usar na minha vida, né? E aí, dentro do Ayurveda também, a gente entende que quando eu vou falar de cuidar dessa energia sexual, de usar um afrodisíaco para aumentar essa energia, por exemplo, isso só vai ser feito para quem sabe controlar essa energia, porque essa energia descontrolada é um problemão, é onde vai causar uma série de problemas aí que a gente vê na sociedade que não é legal, né? Que pode ir desde raiva, violência, não que a raiva e a violência só venham daí, não é isso que eu estou dizendo, mas energia sexual reprimida pode levar a esses casos também, como ao uso descontrolado de maneira irracional e, né, porque diminui o estado de consciência ali. Então, precisa ter um equilíbrio aí, um controle mínimo dessa energia, aprender a lidar com essa energia para pensar em aumentar, em usar afrodisíaco e tudo isso. Porque se você não sabe que você está aumentando, não brinca com o fogo, não vai mexer com isso aqui não, porque isso aqui pode te levar a um desbalanço, né? Inclusive hormonal. E os hormônios têm papel muito importante no nosso corpo como um todo, regula funções essenciais à vida. Então, a gente pode estar fazendo uma bagunça desnecessária aí que vai desordenar tudo, tá? E só relembrando aqui, tem o lembrete que Ojas, que é esse néctar, está envolvido com o nosso sistema imune. Então, também, se eu usar essa energia de maneira excessiva ou inadequada, eu vou comprometer o meu sistema imune e eu vou ficar doente com mais frequência, né? Eu vou causar ainda mais desequilíbrios para a minha saúde, né? Diminuir a minha vitalidade, então vem ali aqueles sintomas que a gente conversou, de fadiga crônica, excessiva, pode ser que eu esteja desprendendo uma energia também nas coisas erradas e perdendo essa vitalidade junto, né? E estado de consciência. Então, essa energia nos ajuda com esse estado de consciência, ao passo que a meditação também pode melhorar ojas, né? Eu falei que pode ter desequilíbrio de qualidade e quantidade, né? Então, quando a gente aprende e se treina a estar mais consciente, a chegar nesse estado de presença e consciência, a gente contribui com ojas também, com a nossa saúde, consequentemente, com o nosso sistema imune, com a nossa vitalidade. Então, é uma cadeia, né? É cíclico, uma coisa influenciando na outra e tudo interligado, né? Nosso corpo é uma máquina muito inteligente, onde tudo se conecta com tudo. Mas aí, gente, eu também trouxe para vocês aqui alguns exemplos de alimentos afrodisíacos, sim. Existem ervas? Tem o bendito do shilajit, que virou uma febre aí lá fora, inclusive, como suplemento alimentar, que eu não recomendo o uso sem uma orientação profissional, né? Assim como a ashwagandha, shatavari, porque você precisa entender potência e dose, né? O quanto essa substância ela é potente e qual é a dose necessária para o tamanho do meu desequilíbrio. Essa relação aí precisa de muito estudo, então precisa de um profissional envolvido aí, e até para saber as interações disso tudo com as coisas, medicamentos, etc., que eu já tenho no meu dia a dia. Porque às vezes eu estou usando uma outra coisa que é contrária a essa, e aí eu nem vou ver o efeito, ou elas vão brigar dentro de mim e também fazer uma bagunça, né? Mas dentro do que a gente pode, dentro dos alimentos, a gente tem aí alho, é um deles, também é um poderosíssimo anti-inflamatório, só que ele vai deixar a sua mente um pouco mais agitada. Por isso também que quem está aí em disciplinas espirituais ou, né, pessoas meditantes, vamos dizer assim, às vezes evitam alho e cebola, tanto por essa potência na energia sexual, né, principalmente o alho aí, essa potência sexual e também por causa dessa atividade mais intensa mental aí. Feno grego, dá para usar o chá, usar ele também como tempero na comida.
chá de cravo, de jasmim, até coloquei a fotinho da flor de jasmim aqui. Romã também. Romã também é muito conhecido pelo potencial rejuvenescedor. E isso é uma característica, né, dos afrodisíacos. Como tem a ver com aquela cadeia de nutrição que eu comentei, então tudo aquilo que é afrodisíaco também vai ter uma capacidade aí de nutrição muito grande, de rejuvenescimento. Ou as coisas que ajudam no rejuvenescimento também contribuem com, né, essa nutrição no corpo que pode contribuir com a libido. Eu vou até falar disso um pouquinho mais daqui a pouquinho. Derivados de leite, castanhas, arroz são alimentos muito nutridores também. Ghee é o néctar do leite, então usar ghee nos alimentos, nas refeições também é muito positivo, né? Além disso, tem atividades que são regeneradoras, que também são positivas, como o descanso, o relaxamento, estar em boa companhia. Isso até me lembrou uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu vou falar agora, que é sobre a frequência, né? De acordo com a Ayurveda, até a frequência do ato sexual, da atividade sexual, ela muda de acordo com as estações do ano também. Então, o inverno, esse tempinho mais frio, ele é mais propício para maior atividade sexual, né? Então, também é um momento onde estar em boa companhia, estar num espaço, né, mais limitado, a gente não está assim tão social, né, quando está muito frio. Isso também contribui, por isso que eu lembrei até, né? E também, depois que a gente, né, atividades pós-sexo ali para regeneração e nutrição do nosso corpo, é a massagem. A massagem é muito bacana ali, porque também vai ter um estímulo no corpo todo, um relaxamento também. E tem uma receitinha de leite de amêndoas com noz moscada, que é também bem nutridora, que pode ser utilizada e também é ótimo para um sono posterior, né, um descanso regenerador, né? Além disso, como eu falei, tem as ervas e os fitoterápicos, mas aí precisa de indicação profissional para entender dose e potência. E a questão dos rejuvenescedores, né? Então, eu coloquei essa foto aqui, porque ela mostra muito a evolução dos nossos tecidos ao longo da vida. Porque no começo da vida, que é uma fase mais CAFA, a gente tem maior nutrição disponível, quando, né, está de fato crescendo o tecido e estrutura, é a nossa primeira fase da vida, depois tem a fase pita e depois a fase vata, né? Que na fase vata a gente tem uma perda de tecidos. Vata é caracterizado por secura, por frieza, enquanto o kapha tem ali a untuosidade, né, mais pesado e etc. Então, esse é um processo natural. E aqui, hoje, a gente tem uma série de artifícios aí, cosméticos, etc., que vão tentar manter o mais parecido com isso. E qual que é a forma natural de fazer isso, né, de acordo com a Ayurveda? É exatamente mantendo a nutrição, né? Então, é esse o caminho aqui, é manter a untuosidade. Então, eu vejo hoje muitas dietas, etc., onde as pessoas não estão ingerindo a quantidade de proteínas e de gorduras necessárias porque elas entendem que isso é negativo. Gente, você está acelerando também o seu processo de envelhecimento, de perda de massa muscular, de perda dessa estrutura que vem aí da gordura, inclusive hormonal, e que é importante para a nossa saúde. Então, claro que não é enfiar o pé na jaca, é uma gordura de boa qualidade, mas é cuidar também dessa nutrição como um todo, cuidar dos nossos tecidos como um todo. Essa é a visão do Ayurveda explicada aqui em uma imagem. Se eu pudesse resumir tudo que a gente conversou hoje aqui, basicamente cuide da sua nutrição, porque essa energia, né, sexual, essa energia que está envolvida com prazer, com a libido, ela tem muito a ver com isso, o quanto a gente está nutrido e regenerado para viver, para fazer tudo que a gente precisa fazer na vida, tá? Então, esse é um recado aqui, e por isso que essa energia, né, a gente precisa usar com discernimento, consciência e fazer a escolha certa, porque é preciosa, né? E eu posso usar ela de muitas formas na minha vida. É o meu poder criativo. Então, onde é que eu escolho colocar essa energia, né? Então, essa é uma mensagem final aqui que fica para vocês, para pensarem um pouco mais sobre isso, em como vai cuidar dessa energia no corpo de vocês. Lembrando que tem a ver com imunidade, com vitalidade, com estado de consciência. Então, é um negócio
poderoso, né? Que a gente deve usar, a energia sexual está disponível aí, e a gente deve cuidar desse fluxo dela aí também, não só da nutrição, tá bom? Existem práticas tântricas para isso também, principalmente para a saúde da mulher, é muito positivo fazer as atividades de contração e relaxamento do assoalho pélvico também, não só porque com a idade que tem essa emaciação, que é natural, a gente perde um pouco dessa força muscular, manter o estímulo ali é interessante, e isso ajuda também a movimentar a energia Shakti ali, então não fica presa essa energia sexual, e a gente tem um fluxo melhor no nosso corpo também, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, me manda uma mensagem e a gente pode conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que seja útil para você. E se você tem alguma dúvida ou algo que não ficou claro, quer saber um pouco mais sobre alguma coisa, me deixa uma mensagem aqui, que vai ser muito bom. Pode ajudar outras pessoas também, vai ser um prazer te responder, tá bom? Se você achar que esse vídeo pode ser interessante para alguém também, encaminhe, tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande e te vejo no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.